Questão de número 4. Determine x, y e z reais que satisfaçam a expressão que nós temos abaixo. Novamente, gente, assim como a questão anterior, essa aqui já é um pouquinho mais complicadinha, né? Comparado com a anterior, mas nós temos aqui, ó. Novamente, aqui nós temos a presença da igualdade, beleza? Já disse que é uma igualdade entre duas matrizes. E realmente é, porque as ordens são iguais, ó. Essa matriz aqui, ela tem duas linhas e duas colunas. Ela é do tipo, assim como a anterior, também ela é do tipo 2 por 2. E a outra matriz, que está após a igualdade, à direita da igualdade também, ó, tem duas linhas e duas colunas, tá, gente? Então, fazendo aí a igualdade, ó, pela igualdade, ó, nós podemos definir é que x mais y, ele é o primeiro elemento, está na primeira linha e primeira coluna. E o elemento aqui que está na primeira linha e primeira coluna é o 7. Então, se as matrizes são iguais, os elementos também são. Então, primeira definição que nós sabemos é isso, ó, que x mais y é igual a 7. Beleza? Gente, por definição, o 2 ele é igual a z, né? Porque eles ocupam a mesma posição. O 2 ele é o elemento que está na primeira linha e segunda coluna. E a letra z aqui é o elemento que está na primeira linha e segunda coluna também. Então, o z ele está valendo 2. Então, eu já sei o valor do z. Ó. O valor desse zzinho aqui eu já encontrei, vale 2. Bacana, gente? Aqui, nós temos o 4, que é igual a z elevado a 2. Ou seja, eles ocupam a mesma posição. Então, diz respeito aqui dizer que o z elevado a 2 é igual a 4. E aqui eu nem precisaria mais resolver, porque eu já sei que o z vale 2, gente. E aqui é óbvio, né? Z elevado a 2 igual a 4, para resolver essa expressão aqui, basta fazer o seguinte, ó. Esse 2 aqui, ele representa uma potência. Quando eu mudo de lado 2, tá? Que resolvendo uma equação, né? Para resolver uma equação, eu tenho que isolar o valor do z. Para isolar z, eu vou ter que pegar o 2 e passar para o segundo membro, certo? Mas quando esse 2 aqui, que é uma potência, muda de membro, ele vai inverter a operação. E toda potência, invertendo ela, ela passa a ser uma raiz quadrada. Então, ficaria assim. Z igual a raiz quadrada do número 4. E a raiz quadrada do número 4 é 2. Mas eu não precisaria fazer, porque eu já sei, gente, que o z vale 2. Ó. Tá aqui, a gente já tinha visto essa igualdade lá no início. Beleza? Então, não precisaria se preocupar tanto com isso. E a outra informação importante é que x menos y é igual a 1, porque eles ocupam a mesma posição e essas matrizes são iguais. Então, x menos y é igual a 1. Bem, gente, de todas essas igualdades aqui, tem duas delas aqui que não vamos mais precisar utilizar, que é a segunda e a terceira, porque tanto a segunda e a terceira dizem respeito à letra z, e nós já sabemos que ela vale 2, tá? Então, não tem necessidade. Para nós, o que vai restar são essas duas aqui, ó. A primeira e a quarta, beleza? Que aqui está dizendo que x mais y é igual a 7 e que x menos y é igual a 1. O que é que nós temos aqui, professor? Aqui nós temos deixa eu só ajeitar essa chave aqui. Aqui nós temos um sistema de equações. E nesse sistema aqui, para a gente resolver, a gente tem que encontrar o valor do x e do y, que é justamente o que a questão quer. Ela quer um valor do x, um valor para o y, um valor para z. O valor de z a gente já sabe que é 2. Então, existem várias maneiras de resolver esse sistema, gente. Tem várias. Você pode fazer aqui, ó, fazendo aqui, testando, né? X e y, aqui na primeira situação aqui, eu tenho que somar os dois valores e o resultado tem que ser 7. Então, eu sei que eu tenho várias opções. Eu posso somar aqui, ó, 3 mais... Opa, peraí. A gente pode somar aqui para dar 7, ó. 3 mais 4 é 7. 2 mais 5 também é 7. E assim por diante. Eu posso fazer esse teste. Agora, o que eu tenho que entender é que esse x aqui, gente, o x ele é um valor único. Se o x for 3 aqui, aqui o x também vai ter que ser 3. Se aqui o y for 4, aqui o y também tem que ser 4. Eu somo 3 mais 4, dá 7? Dá.
3 menos 4 dá 1? Não, professor, não dá não. Então, essa combinação aqui não é a combinação que é solução desse sistema, entenderam? Eu tenho que buscar isso. Bacaninha, gente. Opa, apaguei foi o Y aqui. Deixa eu voltar aqui com o Y. Se você fizer as continhas aí rapidinhas, você vai encontrar dessa forma. Para resolver aqui, eu vou utilizar aqui um método, tá? Que nós chamamos aqui o método da adição, tá? Se vocês não entenderem, depois vocês vão me perguntar no privado. Como é que é o método da adição? Você vai somar as duas equações, beleza? Então, você vai ter o seguinte, ó. Somando aqui a primeira... Aqui eu vou ter o seguinte, eu tenho aqui a primeira coluna, que é essa. Depois eu vou somar aqui a minha segunda coluna, que é essa daqui, ó. E depois eu vou somar a minha terceira coluna, que é essa daqui, ó, que é o 7 e 1. Então, fazendo aqui a adição, né, coluna por coluna, nós vamos ter o seguinte, ó. X com outro x, x mais x equivale a 2x, beleza? Na segunda coluna eu tenho y e tenho menos y, é um y positivo e um y negativo. O que é que acontece quando eu junto dois números iguais com sinais contrários? Eles se anulam, gente. Então, esse valor anula esse. Então, como ele se anula, dá zero. Como é zero, eu não preciso colocar, gente. Zero representa a ausência de valor, é só não colocar valor algum. Então, essa segunda coluna aqui, ela acabou que foi anulada, beleza? E aí, passando da segunda coluna, nós temos o sinal de igualdade. Colocamos aqui abaixo o sinal de igualdade. Vamos somar agora a última coluna, que é 7 mais 1. E 7 mais 1, gente, equivale a 8. Então, nós temos aqui essa equação, 2x igual a 8. Para resolver essa equação é fácil. Basta isolar o valor do x no primeiro membro. Para isso, esse 2 aqui que está no primeiro membro, ele sai do primeiro membro e vai para o segundo. Ele muda. E aí, como ele está multiplicando, ele vai passar para cá, gente, ó. Não é subtraindo, ele é dividindo, tá? O inverso da multiplicação é a divisão. E aí sobram x igual a 8 dividido para 2, que dá 4. Então, eu já sei que o meu x é 4, gente. Então, encontramos o valor do x, ó. X igual a 4. Então, já temos o valor do z, encontramos agora o valor do x. E aí, professor, como é que a gente faz para encontrar o valor do y? É simples, gente. Basta você olhar você olhar para as duas equações. Você vai fazer uma comparação. Você pode utilizar a primeira ou a segunda. Olhe para uma das duas. Tá? Você tem aqui a primeira e a segunda. Ó. Se o x for 4, gente, para 7, o y só pode ser 3. Ó. 4 mais 3, 7. Na segunda equação também, ó, se o x for 4 e o resultado é 1, é porque o y só pode ser 3. 4 menos 1, 3. Ou seja, se o x é 4, logo nós podemos deduzir que o y será 1. Pronto, então encontramos o valor. Ah, professor, mas eu não gostei não, porque esse cálculo aí eu não sei, eu nunca tinha aprendido isso, eu não sei. É bom que você aprende uma forma nova de resolver. Mas se você não conseguir entender, utilize aquela primeira forma que eu citei antes de resolver pelo método da adição, tá, gente? Faça pelo teste, vá testando os valores até você encontrar. Lembrando que esse método aqui, ó, que eu utilizei, é chamado de método da adição. Bacana, turminha? Então tá aí. Então, resposta. Vou colocar aqui a resposta aqui no canto, ó. X vale 4. Y vale 1. E o Z vale 2. Então tá finalizada, viu, gente, a quarta questão.